Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da Blockchain. Eu sou o Vinícius, sou Community Manager aqui e estou com o convidado Gabriel, né? Hoje iremos falar sobre rastreabilidade, sobre novas tecnologias e como o Gabriel, nosso convidado, se interessou pelo agro. Gabriel, muito obrigado por falar com a gente hoje, tá? Olá, Vinícius. Eu que agradeço. Perfeito. Gabriel, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Se apresentasse também, contasse um pouquinho da sua trajetória, como foi que você entrou no agro, se foi natural, se deu ao longo do tempo, né? Ou se foi mesmo até de família. Conta pra gente. Claro. Na realidade, eu sou do Recife, minha família quase que não tem nenhuma ligação com campo, com pecuária, com agro, a não ser um tio que tinha um sítio lá atrás, que acabou que plantou, criou e tentou de tudo, mas não funcionou. A gente não tinha muita ligação com o campo. Mas, eu posso dizer que eu sou um zootecnista que começou através do Globo Rural e das exposições, porque realmente foi o que acabou me atraindo para o agro, tá. Então, eu era uma criança que faltava escola para ir para a exposição agropecuária e só saía de casa no domingo depois do Globo Rural. E acabei indo para a zootecnia. Na época que eu fui fazer prestar vestibular, então eu pesquisei bastante quais eram as profissões, o que é que onde ia, e zootecnia me chamou a atenção por estar ligada à produção, por estar ligada ao negócio, ao dinheiro, à economia, por fazer realmente o negócio girar. E eu formei em zootecnia em 2009, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, tá. Em 2012 eu concluí o mestrado em produção de ruminantes. Falando um pouquinho da minha trajetória, em 2009, quando eu formei, junto com outros zootecnistas, nós colocamos uma empresa de eventos rurais, exposições, leilões, e isso foi muito importante para o começo da minha trajetória, porque eu tive muito contato com os pecuaristas, muito contato com os negócios, entender um pouco como é que funciona, apesar de estar de um lado da exposição, lá de festa quase, de leilão, que não reflete nem 100% o que é a produção, mas eu comecei com esse trabalho. Em 2012, eu acabei assumindo uma vaga de promotor de vendas numa multinacional de nutrição animal, tá, na região nordeste, atendendo o estado de Pernambuco, e no ano seguinte eu fui promovido a supervisor técnico e comercial e permaneci lá até 2018. Então, desses anos foram muito importantes para tanto conhecer o mercado local, conhecer os pecuaristas, os desafios, as necessidades e entender como é que a gente ia projetar tudo isso. Então, trabalhar numa empresa de nutrição, numa região não tão tradicional de pecuária, não é fácil. Então, foi esse desafio que a gente lidou no começo da carreira. Em 2019, eu me desliguei dessa empresa e os principais clientes que eu atendia como técnico, os principais clientes que eu tinha contato, que eu tinha controle e ajudava de uma certa forma na pecuária, eles me trouxeram, praticamente me obrigaram a abrir uma empresa de consultoria. E de 2019 para cá, eu venho tocando essa empresa, tá? A empresa se chama Unique Beef Consultoria, e nós trabalhamos principalmente em projetos de verticalização, projetos de gado de corte, temos alguns clientes fábricas de ração, alguns clientes fazem toda a parte de verticalização até a produção de carne no final, tá, algumas cooperativas e alguns confinamentos. Então esse é o nosso dia a dia, o que a gente vem trabalhando hoje. Legal, muito obrigado, Gabriel, por compartilhar sua trajetória, né, até aqui. E agora eu quero saber um pouquinho, né, como é o seu dia a dia, né, no que você trabalha hoje, como é a rotina, como é a sua rotina? Vinícius, eu atuo diretamente nas fazendas. Então, meu trabalho está muito ligado no dia a dia, no manejo, no levantamento de dados, no controle, nas informações. Meu trabalho primordialmente é com nutrição. Eu sou nutricionista, eu sou zootecnista, eu trabalhei com isso toda a minha vida. Só que a gente sabe que dentro desse trabalho de pecuária você precisa ser um pouco mais abrangente. Então, a gente atua dentro das fazendas, atuando um pouco nas pastagens, um pouco ajudando na reprodução, em máquina, equipamento, em folha, em dia a dia, no financeiro, na comercialização. Depende muito do modelo de cliente, do modelo de atendimento. Eu atendo clientes que são mais autossuficientes
e a gente só vai fazer realmente o planejamento nutricional. E eu atendo clientes que têm a necessidade que a gente apoie até na comercialização, até lá no final, na ponta final. Então, no dia a dia, nós estamos dentro de fazenda, capacitando a equipe, conferindo dieta, conferindo desempenho, é essa tocada que a gente vai fazendo diariamente. Perfeito. E agora falando um pouquinho sobre rastreabilidade, Gabriel, a Bovchain ela é uma startup, né, de rastreabilidade bovina por blockchain e RFID e que atua, justamente nessa área, né. A gente sabe que a partir de 2027, né, ano que vem, vai se tornar obrigatória a rastreabilidade. E eu queria ouvir de você, qual a sua visão que você tem sobre a rastreabilidade hoje? Vinícius, é assim, você vem de uma pecuária que o controle do cara sempre foi ferro, né, então sempre foi ferrar o animal, colocar a marca da fazenda, numerar os animais. E isso, além da gente entender que tem problemas, hã, de boas práticas, de bem-estar animal, não tem o controle. Então o ferro borra, o ferro apaga, o ferro não tem qualidade, e essa informação começa a se perder, né, assim, tradicionalmente a gente vem da pecuária que vem disso, né. E quando a gente começa a entender para onde a pecuária está caminhando, para onde o negócio está indo, a gente entende que precisa ter outros controles. Então a gente sai daí e vai para o brinco tradicional com numeração, que se perde, que é de fácil leitura, que suja. A gente parte para o brinco eletrônico e eu acho que a chegada de uma ideia como a da Blockchain, ela vem a calhar demais no momento que a gente está vivendo no mercado. Concentrar informações, ter controle sobre informações, eu poder rastrear esse animal do criador, da cria até a terminação, saber quais foram os processos que foram feitos, que medicamento eu apliquei, de onde ele veio, para onde ele foi, toda essa integração, eu acho que isso ajuda demais e não só ajuda, é necessário. Para a abertura de outros mercados, a gente precisa investir em rastreabilidade, para acessar o consumidor final e ele entender de onde é que vem aquele produto, sabe? E não só a rastreabilidade externa, né, a positiva da fazenda. A rastreabilidade interna, o cara saber dentro da fazenda dele da onde aquele animal que ele comprou vem, né. Então eu atuo muito dentro de confinamento e a gente tenta rastrear nos confinamentos quem são aqueles fornecedores, né. Quem é aquele fornecedor que está me dando melhor resultado e também quem é o fornecedor que me dá pior resultado, que está me dando prejuízo. E essa rastreabilidade eu acho que ela vem a calhar demais. Sim, sim, super entendo. E você acha, né, que essa novidade da obrigatoriedade da rastreabilidade em 2027, você acha que ela vai agregar um valor, né, ao produto, até mesmo à cadeia produtiva e ao agro como um todo? Claro, sem dúvida nenhuma. Então, todo controle ele só ajuda, e uma rastreabilidade, assim, você pensar nas outras indústrias, a gente tem que entender a pecuária, a gente tem que entender o agronegócio como uma indústria, a indústria farmacêutica tem sua rastreabilidade, a indústria alimentícia tem sua rastreabilidade, porque a pecuária não tem que ter, né. Isso vai agregar valor ao produto, vai trazer controle para o produto, e isso sobretudo vai mostrar para o mercado externo que o nosso produto ele não teme ser exposto. Tá lá, o que eu fiz, toda a vida pregressa daquela carne, daquele animal, daquele produto, daquele ancho que chegou no supermercado, tá lá, dizendo o que que aconteceu com aquele animal na vida dele toda. Acho que isso é fundamental para o negócio e agrega realmente muito valor na cadeia como um todo. Sim, sim. E você disse, né, que trabalha diretamente nas fazendas, né, a campo, e eu queria saber de você como é que os produtores, né, eles vão receber essa nova tecnologia, né, essa novidade como a rastreabilidade? Vinícius, produtor não é fácil de receber nada de novidade, né, a gente sabe, né, a pecuária é um negócio tradicional, mas eu acho que ela vem evoluindo muito. Tá? Cada vez mais a gente vem entendendo, não só os produtores novos, as novas gerações que vêm chegando, mas os próprios produtores tradicionais que entendem que tem que trazer tecnologia para o negócio, tá? Eu entendo positivamente, os produtores precisam entender que aquilo é benéfico para o negócio, tá? A pecuária, ela precisa se espelhar, por exemplo, na avicultura, que é um negócio que tem controle de absolutamente todos os elos, tá. O técnico de avicultura chega dentro de uma granja, vai pesar uma amostra e vai dizer: "Cancela o lote", descarta que aquele não está bom. E o pecuarista não tem esse tipo de controle, né. Então, trazer isso como obrigatório, eu acho que traz luz para o negócio,
sabe. Eu acho que é muito benéfico. A gente sabe que vai ter dificuldades, restrições, implantações, tá aí o brinco do Sisbov, que é uma coisa que não funciona na prática, né. Um brinco que é do tamanho de um caderno na orelha de um garrote, que não traz informações que são benéficas para o negócio. Quando a gente pensa num sistema moderno, fácil de acesso, de um hardware mais fácil de se manejar, de um software mais fácil de se manejar, aplicar inteligência artificial dentro daquilo ali, eu acho que só isso só traz benefícios para o produtor. Sim, sim. E você acredita, né, que a rastreabilidade ela tá mudando a forma de como ela tá exercendo hoje? Tá sendo exercida hoje? Acho que ela tem que mudar, na Sim, realidade. Eu acho que, assim, a rastreabilidade ela tem que mudar. A gente não pode ser só aquela rastreabilidade positiva, da fazenda para fora, que eu entendo que o do caminhão para o frigorífico, para a gôndola. Ela também tem que ser uma rastreabilidade negativa, da porteira para dentro. O cara saber desde dentro da cria o que é que está acontecendo. Precisa desse processo, tá. E assim, eu acho que o caminho é esse. Quando a gente pensa em rastreabilidade, pensar em facilitar a vida do produtor, que seja com um projeto como esse do PowerChain, com uma transmissão de informações por radiofrequência, que eu posso usar até um celular para fazer uma leitura, acho que isso vai facilitar demais o negócio, o caminho realmente é por aí. sim, sim. E hoje o mercado não cobra só a origem, né, do animal, mas também o bem-estar, né. E como eu queria saber como o trabalho do zootecnista contribui para que a rastreabilidade comprove boas práticas e agregue valor? Perfeito, Vinícius. Eu acho que bem-estar e boas práticas, eles são inerentes ao negócio. Se a gente pensar que aquele maltrato do animal, ou aquele processo mal feito, ou aquela água suja, ou aquele falta de horário de trato, tudo isso interfere em desempenho, interfere em ganho, interfere em qualidade do produto final, traz sofrimento para o animal, tudo isso, assim, são coisas que a gente não pode nem pensar em fazer. São processos que o zootecnista, o veterinário, o agrônomo, qualquer profissional de ciências agrárias que está ligado à produção animal, ele precisa ter isso, assim, como sair de casa com isso. Eu não preciso aprender, preciso saber o que é certo e o que é errado, tá? E assim, as boas práticas, os cuidados, tudo isso, eles são coisas que vão ser benéficos para o processo, para o produto final, para o animal, para o produtor e para todo mundo. É inerente ao negócio. Tá? Eu acho que eu, às vezes, não entendo a cruzada que tanta gente faz com bem-estar animal. Bem-estar animal é tudo, toda prática que se faz, na minha visão, que traga benefício para o negócio, que não prejudique. Um sombreamento, uma qualidade de água, um trato num horário certo, um trato bem produzido, uma dieta bem produzida, um manejo bem feito. Tudo isso são coisas que não são, assim, eu não preciso ter todo uma passeata para fazer isso, sabe, assim, tem que fazer, porque vai dar resultado. Perfeito. E que mensagem, né, você deixaria para os profissionais do agro, né, diante dessa nova realidade da rastreabilidade, né, que vai ser exigida em 2027? Todos os profissionais do agro, eles precisam entender para onde a coisa está caminhando, Sim, né, assim, a gente está vivendo num mundo que foguete tá ré, agora pousa, né. Então inteligência artificial, rastreabilidade, todos esses novos, assets, esses novos, ferramentas que a gente tem na mão que podem ser trabalhados, isso tem que ser aplicado dentro da propriedade, isso tem que vir com a máxima urgência para dentro da pecuária, para a gente buscar níveis produtivos, para a gente buscar, produtividade que nunca se alcançaram dentro desse negócio. Eu acho que esse é o caminho para romper a barreira que o Brasil precisa de produção, de entrega, de qualidade, de tudo, trazer essas ferramentas como rastreabilidade, como inteligência artificial, como tudo isso para dentro da pecuária, para os profissionais, é fundamental. Assim, o que eu digo para os profissionais é: pesquisem, estudem, se preparem, porque o caminho é esse, não tem volta. sim, sim. E, né, pensando no futuro, eu queria saber de você, né, eh, qual o papel, né, do zootecnista que
como ele vai exercer, né, esse no futuro, nesse cenário, né. Queria saber de você o papel do zootecnista em geral, como ele vai, eh, entrar nessa nova realidade, né, de rastreabilidade. Vinícius, eu acho que já entrou. Eu acho que, assim, não vai entrar no futuro não, o negócio já está Desde o novo acontecendo né. hoje, né. O Sim, profissional que está bem preparado, existem ferramentas como a própria BoviChain, mas existem ferramentas de pesagem e contagem de animais com drone, com inteligência artificial. Existem hoje softwares muito mais modernos para a gente fracionar e calcular dietas. O zootecnista ele tem que se preparar e tem que estar pronto para isso. O caminho do futuro é estar integrado com todos esses sistemas de inteligência artificial, de rastreabilidade, de hardware, de softwares, de computação, não tem outro caminho. Esses data centers, eles, assim, hoje o data center é o maior consumo de energia do mundo, ultrapassou a indústria automobilística. Então, você entende que se o mundo está se preparando para isso, se todo mundo está pensando nisso, é um caminho sem volta. E a gente precisa entender como agregar isso para dentro do nosso negócio, para dentro da pecuária, para dentro da produção animal. sim, sim, perfeito. E Gabriel, a gente está chegando nos minutos finais, né, e eu sempre tiro esse momento para você divulgar seu Instagram e passar alguma mensagem para quem está vendo a gente, para quem quer começar, né, e para quem está nesse ramo, né, da zootecnia e em geral no agro. Obrigado, Vinícius. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Acho que é muito bacana a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, nosso entendimento, do que é que a gente vem produzindo e criando. Meu Instagram, eu não sei se você vai deixar em descrição de vídeo alguma coisa, mas é @GabrielSantanaS. Tá, lá eu posto um pouco do nosso dia a dia, um pouco dos resultados dos nossos clientes, tentar mostrar um pouco na parte técnica e prática do nosso dia a dia, tá. A mensagem mesmo que eu deixo é de agradecimento. Tudo que eu tenho, eu devo à pecuária, eu devo ao boi, e do boi eu vim, do boi eu vou continuar indo. E agradeço. Então, muito obrigado pela sua presença, Gabriel, pela troca de conteúdo e pela experiência, tá. Eh, Foi muito importante aqui pra gente, né, saber um pouquinho de você, né, sobre sua experiência. Eu agradeço, estou sempre à disposição. E pessoal, se vocês gostaram, né, deixa a curtida, compartilhe e também siga a gente aqui também no YouTube, siga o Gabriel no Instagram para acompanhar o trabalho dele. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até logo.